cumprimento a todos na pessoa do desembargador Sérgio Murilo, a quem agradeço os elogios. E, inicialmente, eu ouso um pouquinho discordar do professor Talegrave, que tanto admiro. Eu acredito que o processo do trabalho é um processo autônomo, é um processo criado de forma simples, focado na oralidade, na concentração dos atos. É um processo mais pragmático e voltado para a efetividade da jurisdição. Nesse sentido, muito embora a CLT tenha sido escrita na década de 40, eu sempre defendi que a CLT é um instrumento de vanguarda para a sua época. Ela foi focada e teve como uma base o CPC de 39, que uniformizou as legislações estaduais, e que era um código de processo civil mais simples também, que visava um procedimento também mais ágil. E, nesse sentido, o CPC de 73 ele se distanciou bastante do Código de Processo Civil de 39, trazendo uma complexidade própria dos direitos que ele carrega e dos inúmeros procedimentos que ele deve observar. Historicamente, a Justiça do Trabalho é conhecida como a justiça mais célere, mais produtiva do Brasil e que entrega, em maior número, os direitos aos jurisdicionados que atende. Então, para iniciar, eu gostaria de relembrar que a sentença ela é o espelho da petição inicial. E, sendo espelho da petição inicial, nós temos, no artigo 840 da CLT, o princípio da simplicidade e a previsão de qualificação das partes, apresentação de fatos, e aí nós não temos como processo civil a causa de pedir próxima e remota, há uma necessidade apenas de explicitação dos fatos e do pedido, com o valor da causa, com enfoque em fundamentar o rito a ser escolhido. A defesa também, no processo do trabalho, é uma defesa simples, que vai vir focada nos fatos, e ela é realizada em 20 minutos em audiência. Atualmente, com a nova competência, os ritos vêm sendo um pouquinho alterados para permitir que os advogados até possam realizar tanto a defesa como a impugnação da defesa de forma escrita, dado os inúmeros pedidos e acumulação de ações que existe na Justiça do Trabalho, diferente do processo civil. Nesse paradigma, nós temos uma sentença prevista no artigo 832, simples, que prevê o nome das partes, o resumo do pedido da defesa, salvo para o rito sumaríssimo e para os ritos de alçada, a apreciação das provas, a fundamentação da decisão e a conclusão. Nesse sentido, eu acredito que, por exemplo, a explicitação dos conceitos indeterminados, o cotejo entre a letra da lei e a norma que se pretende aplicar, ela vem abrangida no 832 da CLT, sendo desnecessário que o Código de Processo Civil de 2015 trouxesse esses fundamentos, porque a defesa de um processo autônomo não significa que o juiz vai dar uma decisão de acordo com seu bel prazer, sem observar todo o nosso ordenamento jurídico, que desde 1988 tem por ápice a Constituição e os direitos fundamentais. Tanto é assim que o processo do trabalho ele se afasta do processo civil ao permitir um contraditório diferido e postergado em inúmeros pontos, ao permitir, por exemplo, uma execução de ofício pelo juiz. Essas são as características que tornam o processo do trabalho autônomo. E também ouso discordar, professor, do senhor quando fala do artigo 815 da CLT, porque eu acredito que ele é um artigo vanguardista. Ele traz a teoria da aptidão da prova, que foi desenvolvida por um mexicano, que é o Porras Lopes, e que, posteriormente, bem pouco tempo, o professor Peirano trouxe a teoria da carga dinâmica do ônus da prova, que foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, quando a própria CLT já deixava essa liberdade para que o próprio TST, observando as regras do direito material, também fixasse os ônus, e de forma diferenciada do processo civil. Em recente congresso, em novembro de 2015, da Rede Latino-Americana de Juízes no Chile, eu tive a oportunidade de encontrar com o professor Peirano. E depois de um longo debate acerca da teoria da aptidão do ônus da prova e da teoria da carga dinâmica, ele, o próprio professor que criou a teoria da carga dinâmica, me disse
e nós temos uma entrevista gravada, que não há diferença nenhuma entre uma e outra. Então, o processo civil sistematicamente vem copiando o pragmatismo, a celeridade, a efetividade do processo do trabalho, sem dizer que nos copia, o que é lamentável. E nós, infelizmente, estamos focados no estudo do processo civil sem observar tudo que nós fizemos de bom ao longo da história. A ideia das súmulas, ela é muito anterior ao que se diz hoje de precedentes, que é do common law. E talvez isso seja complicado na nossa cultura jurídica, porque nós não temos uma cultura de liberdade dos fatos e regulamentação posterior, como tem o common law, que também tem dificuldade, daí, na área jurídica, a força da separação do Reino Unido da União Europeia, porque eles disseram claramente que não conseguem trabalhar com as leis. E eles eram obrigados pela União Europeia a trazer as normativas para o âmbito interno do seu país, da sua congregação de países, né? Então, nesse sentido, embora as características históricas do processo do trabalho remetam a uma época em que a CLT foi criada e a Justiça do Trabalho nem sequer fazia parte do Poder Judiciário, isso não desnatura o seu poder pragmático, a sua visão vanguardista, e nem fazem do processo do trabalho um processo menor. Nesse sentido, nós temos que observar o artigo 15 do novo CPC e o artigo 489, especialmente no tema da decisão judicial, em cotejo com o nosso sistema. O primeiro Fórum Nacional de Processo do Trabalho teve, como aprovado no seu primeiro enunciado, a ideia de que o artigo 15 do novo CPC não revogou o artigo 769 da CLT. Então, atualmente, o nosso filtro de compatibilidade e omissão, ele ainda está valendo. E eu faço um destaque para alguns incisos, dado o curto tempo, do CPC, do parágrafo 1º, que dizem, por exemplo, a tese da fundamentação exaustiva, do inciso 4º. Dentro do processo civil, nós temos uma petição de 1, 2, no máximo 3 pedidos. O processo do trabalho raramente conta com uma reclamação trabalhista que tenha menos de 5 pedidos. Numa acumulação de ações, ele é simples porque ele foi criado para ser simples e não para ser um processo tão complexo quanto o processo civil. E, nesse sentido, uma fundamentação enxuta e que, efetivamente, não cuide de absolutamente todos os argumentos, não significa que vai ser uma decisão inconstitucional, porque ela atende ao artigo 93 da Constituição. Na realidade, esse inciso foi inspirado na teoria do juiz Hércules, defendida por Dworkin. E talvez a nossa sociedade não esteja preparada, nem os juízes tenham sido perguntados se eles gostariam de ser um juiz Hércules, que prevê todas as possibilidades, que prevê com exaustão o que pode vir a ser causado pelo impacto de sua decisão, para só, então, efetivamente externá-la. Também faço uma observação quanto ao parágrafo 2º, salvo engano, do artigo 489, que eu peço licença para ler. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Na atual teoria que fundamenta a filosofia do direito, que distingue o que seriam as normas, nós temos como baluarte do nosso direito interno Humberto Ávila e do direito externo o Robert Alexi. Nesse sentido, há uma distinção entre regras e princípios. Se eu falo de colisão de regras, eu tenho a revogação de uma em detrimento, né, da aplicação da outra. E essa é uma regra hermenêutica que não foi alterada. Quando o CPC fala em afastamento de normas, necessariamente ele quer dizer sobre o afastamento de princípios. E aqui eu também faço uma observação. Em congresso recente com o professor Robert Alexi em Chapecó, questionado pela plateia sobre a sua teoria da ponderação de princípios, dos direitos fundamentais e o caso do controle de políticas públicas brasileiro, o professor respondeu que a teoria dele foi criada para a comunidade jurídica que ele se insere, onde o Estado conseguiu concretizar todos os direitos fundamentais.
E aquela teoria, ela é exceção da exceção da exceção, o que, infelizmente, não ocorre no nosso país, onde os direitos fundamentais ainda não estão plenamente concretizados, muito embora todos sejam garantidos pela nossa Constituição de 88, que também é uma Constituição de vanguarda e exemplo de Constituição para todo mundo, em termos de modernidade, inclusive. O nosso problema não é de norma, o nosso problema é de concretização da norma. E num país onde eu não tenho os direitos básicos concretizados, utilizar a teoria do Robert Alexy, como ele mesmo disse, para hard cases, no primeiro grau, eu acho que seria uma usurpação do nosso sistema que confere às cortes constitucionais, e no nosso caso, ao STF, o poder de dizer o direito, no caso concreto, quando se tratar de conflito de direitos fundamentais. Então, eu penso que o CPC, muito embora ele tenha adotado, como eu até adoto, a ideia de que o processo é um procedimento em colaboração, que é uma ideia do Hélio Fazzolari, no Brasil tem como correspondente o professor gaúcho Carlos Alvaro, eu entendo que ele tenha deixado de perceber o enfoque mais importante. Por exemplo, o CPC perdeu uma excelente oportunidade de regulamentar e trazer à tona as questões sobre o processo eletrônico, as questões sobre processo coletivo, uma vez que o seu anteprojeto previa normas incríveis quanto a esses aspectos, e essas normas não passaram no texto final. E são todas essas formas de agilizar o serviço jurisdicional, entregando mais rápido a decisão ao jurisdicionado. O que se pretende é que os direitos sejam concretizados. Obviamente, a decisão do juiz pode não ser a melhor, mas é uma decisão, e ela tem que ser entregue em tempo hábil. Para isso, nós temos o contraditório, inclusive, diferido, a partir dos recursos. Então, seriam essas as minhas palavras, e, professor Delegrave, muito obrigado pelo convite também para participar do evento.